Amigos, estamos de volta. Eu sou Jair Santana, estudante do curso de Direito, e no nosso último vídeo nós falamos do artigo 1º até o artigo 4º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje eu quero continuar já lendo o artigo 5º para dar continuidade a esse estudo, que diz assim: o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Então, na postulação do advogado, tanto faz em juízo ou fora dele, ele tem que fazer prova do mandato. E que prova é essa? Aqui nós sabemos que está falando sobre o instrumento de procuração. E o parágrafo 1º diz assim: o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração. Então isso significa dizer que em alguns casos o advogado ele pode atuar sem procuração. Mas por quantos dias? O Código diz: obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Então o advogado ele tem um caso ali urgente, ele precisa advogar, atuar naquele caso, e o juiz dá um prazo a ele de 15 dias, porque o advogado ele tem fé pública. Esse prazo, segundo o próprio Código, ele pode ser prorrogável por mais 15 dias, ou seja, o prazo máximo para que o advogado ele venha atuar no máximo de 30 dias sem a procuração. O parágrafo 2º diz: a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais. Essa aqui é a procuração ad judicia. E continua: em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Então aqui tem uma exceção, né? O advogado, como diz aqui, ele está habilitado a praticar todos os atos judiciais. Mas no finalzinho diz que aquelas que exigem poderes especiais, ele não pode. Um exemplo disso, o advogado não pode receber citação. O parágrafo 3º diz: o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Então imagine que você é advogado e você está com uma causa do seu cliente. Só que é um cliente mala, o cliente não quer pagar, enfim, é um cliente problemático. E você não quer mais assumir aquela responsabilidade e assumir aquela causa. Você pode deixar essa causa? Sim, mas o Código diz: o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante. Então ele tem mais 10 dias após a renúncia representando ali o seu cliente. Mas existe aqui um salvo. Salvo se for substituído antes do término desse prazo. Então, após o advogado renunciar, ele tem 10 dias para ser responsável por aquele processo. Mas se porventura aparecer ali um outro advogado dentro deste prazo, ele já não tem mais responsabilidade. O artigo 6º diz assim: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Eu vou dar um exemplo. Você está no tribunal do júri e ali tem a figura do juiz, que é imparcial. De um lado tem o Ministério Público e do outro lado tem o advogado. Geralmente a pessoa pensa: o juiz ali é o que manda, o juiz ali é o mais importante. Não. O artigo 6º diz que não há hierarquia nem subordinação entre eles, advogados, magistrados e membros do Ministério Público. O que deve haver ali entre eles é o respeito, é a consideração de forma recíproca. E o parágrafo único diz: as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. E aqui do próximo vídeo nós iremos falar do artigo 7º, falando sobre os direitos do advogado. Um forte abraço do amigo Jair Santana.